Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Calúnias Mentirosas. O meu nome é Pedro Fortuna e comigo, e como sempre, tenho Daniel Ferreira, ou para a juventude twitteira, jovem da grelha. Neste episódio vamos falar, como sempre, sobre tudo e sobre nada, mas talvez começando pelo nosso único tema preparado. Vamos falar sobre um dos países prediletos do jovem Daniel Ferreira, que é, obviamente, Cuba. Não é? No fundo, Cuba é o seu Riquelme, mas dos países. Epá, não diria que é um Riquelme porque há muita gente, não é, que tem essa coisa por Verdade, Cuba, verdade, verdade. nomeadamente pessoas que se fartam de ver países socialistas a desintegrar-se. Especialmente aquelas pessoas que se lembram do mundo desde os anos 80, essas aí já estão mais que fartas, portanto, eles a única que está ali. Então, mas Cuba é assim o menino bonito. Epá, sim, Ou Cuba. menina, neste caso. E também pelo impacto, né, que a revolução deles teve na América Latina e mesmo que até inspirou oposições aos regimes em Portugal e em Espanha. Eu acho que acaba por ter sempre, digamos, mais uma unanimidade à esquerda do que outros países com partidos comunistas no poder, e depois também tem toda aquela coisa de terem sabido balancear bem ao longo do tempo a abertura à globalização para impedir o colapso económico, mas também os traços essenciais daquilo que foi a sua revolução, e a forma como eles têm feito isso, que nem os países da Europa de Leste, que se colaram demasiado à União Soviética e que se fecharam demasiado e por isso colapsaram com ela, nem a China, que se abriu tanto que hoje em dia, pronto, enfim, aquilo tem uma economia capitalista, mas daquele capitalismo mais selvagem. E Cuba parece que conseguiu fugir a esses dois tipos de destinos. E é mais por isso. E, portanto, tem um lugar especial no seu coração. Mas o que é que um social-democrata pensa sobre Cuba? Cuba é, quer dizer, como para pessoas mais à esquerda da minha posição ideológica, Cuba é o menino bonito, não é? No fundo, para as posições assim mais à direita do espectro político, para qualquer ser minimamente pensante, Cuba é assim aquela pedra no sapato, está a perceber? Uhum. Porque sempre que se discute com pessoas mais à esquerda, especialmente com comunistas ou socialistas, há sempre aquela coisa de dizer, epá, mas isso na verdade não funciona na prática. Que é aquele argumento básico quando não tens muita paciência. E podes sempre dizer, epá, mas a verdade é que isso também não Quando tens funciona. 15 anos, né? Também. Exatamente. Epá, isso não funciona. E depois o argumento contrário é porque nunca se fez bem. Pronto. E Uhum. depois tens essa discussão dos 15 Não anos. era verdadeiro comunismo, é aquelas coisas. Exatamente. Pronto. E então é essa discussão básica que se tem. O grande Cuba é uma grande pedra no sapato. Porquê? Porque não só não correu mal, como, analisando objetivamente, Cuba poderia ser um país especialmente mais bem sucedido, e poderia ser um dos países mais bem sucedidos, quer dizer, provavelmente até já é, mas um dos países mais bem sucedidos da América do Sul e da América Central, não fosse o embargo. Portanto, no fundo, não fosse atualmente basicamente meio mundo impedir que Cuba entre no mercado internacional. E mesmo assim, Cuba é um dos países mais desenvolvidos a todos os níveis. Portanto, de certa forma, há que fazer aquela pedrinha no sapato, no sentido de, se calhar em circunstâncias muito, 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 muito específicas, talvez resulte. Uhum. Mais ou menos. Talvez resulte mais ou menos. Esta é a minha visão de social-democrata. Não, mas é inegável que não, que a gestão cubana foi muito interessante. Agora, a questão é muito mais interessante, será como é que vai ser Cuba daqui para a frente, não é? Uhum. E eu ainda voltando um bocado atrás, porque depois podia haver aquela coisa de, não, mas pronto, isto aqui, Cuba basicamente demonstra que no fundo o socialismo latino-americano
se todos os países fossem iguais a Cuba, era tudo uma maravilha. Só que nós tivemos várias revoluções, ou algumas delas nem foram bem revoluções, foram formas mais democráticas de chegar ao poder. Por exemplo, sei lá, Nicarágua, Guatemala e etc., que foram países cujos governos revolucionários ou caíram ou acabaram por tornar-se extremamente opressivos, por não terem qualquer tipo de apoio popular e por isso, por caírem ou transformarem-se de uma forma absurda. Por exemplo, o regime do Daniel Ortega, que pronto, ainda hoje em dia é presidente, pá, que aquilo é uma coisa um bocado chata, e depois Cuba mantém-se ali naquela. É um bocado chata. É isso que o senhor tem a dizer. O Daniel é chato. Não, o regime é chato, ele é pior. Pronto. Ótimo. Se bem que eu acho que eles até têm eleições e não sei o quê, mas pronto, isso mais. até eleições. Até, é verdade. Mas mais uma vez, isso prova mais ou menos a excepcionalidade de Cuba, e eu acho que há coisas que todos devíamos aprender com eles para, pá, de bom e de mau. Mas se calhar as coisas más de Cuba eu até apontava mais para o tempo da Guerra Fria, aquela excessiva vontade de exportar a revolução para o resto do terceiro mundo. Embora seja uma coisa que, enquanto marxista e pelos valores marxistas, é algo nobre, essa viragem demasiado para fora e para exportar uma revolução que era sua e ajudar outros movimentos em vez de olharem mais para dentro, também pode ter sido uma das razões para aquele nos anos 90 ter estado um bocado tremido. Mas com estas novas reformas eu acho que as coisas não vão mudar muito. Acho que isto não é uma perestroika latino-americana ou coisa que o valha. Esse é claramente o seu medo, não. no fundo. Não, era, mas eu perfeitamente no Sr. Dias-Canel, aquelas coisas deles meterem a carinha do Fidel, e depois a do Raul e depois a dele, não é? Ninguém via a cara do Gorbachev ali com o Brezhnev e com o Stalin e com o Khrushchev, todos uns ao lado dos outros, que era uma coisa um bocado estranha. Portanto, pá, eu basicamente não tenho medo, acho que isto até vai ser bom, especialmente depois do Covid passar, porque agora aquilo a situação também está um bocadinho complicada. Tem, como é óbvio. Mas olha, primeiro até já tem vacinas próprias, não é verdade? 2 já em fases de teste, o que é interessante. Pá, eu era mais a cena Era a cena do quê? da economia, porque a economia Não, mas cubana isso... com coisa. Pois não há turismo, não há... Mas mesmo aí, era aí que eu de facto também queria tocar e queria avançar. Tu pronto, achas que aquilo não é qualquer tipo de perestroika? Pronto, não. Também acho que não será. Sendo que isso para mim não tem qualquer tipo de mal. Isso até era desejável. Para o senhor Daniel Ferreira é que isso é uma coisa indesejável. Queres mandar aquele baixo? Eu quero mandar aquilo abaixo. Acho que Cuba tem os seus tem os seus pontos positivos. Pá, mas se calhar, primeiro, politicamente há certas coisas, não é? Nomeadamente, só haver um partido é chato. Não é? Se calhar pluralismo democrático são coisas importantes. Mas achas que uma democracia liberal ia manter os traços mais elogiáveis de Cuba? Mas tais como... Epá, tais como a qualidade da saúde, da educação, o pleno emprego, essas coisas assim. Bom, o pleno emprego, pronto. Mas, quer dizer, não é possível atingir esses mesmos traços positivos, não foi o que o senhor chamou? É assim, se nós olharmos para o resto dos países que estão situados mais ou menos na mesma zona geográfica de Cuba, todos eles o tentaram fazer de diferentes formas, desde ditaduras de direita até sociais-democracias, até liberalismos e etc. E podemos ver os belos resultados que têm tido. É mais isso que assusta. Sim. A América Central não é a Escandinávia, nem sequer é a Europa Central ou a Europa do Sul. É outra coisa. É outra coisa. O senhor não tem fé no povo cubano? Eu tenho muita fé no povo cubano, aliás, eu tenho expressado isso ao longo deste início de podcast. Destes primeiros 10 minutos. Não, eu acho que é interessante. Acho que há pequenas questões que são interessantes
O Congresso já foi há 2 semanas, o 8º Congresso. Primeiro eu acho interessante só terem havido 8, tendo em conta que a Revolução foi há 60 anos. Se calhar fazia-se um bocadinho mais de congressos também, não? É que isto é tipo um a cada 10 anos. Não haverá necessidade do partido se reunir mais vezes. Não sei, Cristiano. Eles reúnem-se, não é? Em congressos. Pronto, mas os congressos não são... não sei. Eu não percebo muito bem como é que funcionam estas coisas. O senhor saberá melhor. Eu acho não que é pouco. conhece a ciência mortal do centralismo democrático. Não compreendo e portanto sinto que se calhar as pessoas deviam se reunir um bocadinho mais. Está bem. Mas, eu estive aqui a ver, o primeiro congresso foi só em 1975, portanto também... então antes eles não... Então antes chamavam-lhe outra coisa, presumo. Ou não havia congressos. Eu suponho que fosse a fase de desestabelecimento da Revolução e as coisas estivessem um bocadinho... Até 75. Até 75, quer dizer, foram 14 anos. Isso é Não, muito 16. Isso é muito tempo para estabelecer uma revolução. Pois, faz parte da vida, não é? Faz parte da vida. Mas repara, eu estou aqui a ver, eles tiveram um em 86, um em 91 e um em 97. Portanto, tiveram aqui todo um período super atribulado e depois só fizeram em 2008, de novo. Portanto, mais uma vez, poucos. Não é? Portanto, nos anos 90, razoavelmente, não é? Pronto, tendo em conta o que estava a acontecer no mundo, eles sentiram uma grande necessidade de reunir várias vezes o Congresso do PCC, não é? Do Partido Comunista Cubano. Mas depois, depois, assim, nos anos 2000, já sentiu, em princípio agora também já não interessa. Não, mas falando de coisas importantes, o que é que eu achei interessante? Primeiro, a abertura de várias atividades económicas ao setor privado. Não é? Não sei o que é que o senhor acha disso. O senhor acha que não é uma perestroika, pronto. Pronto, não. Que eu, a mim, mais uma vez, o que é que, se o senhor acha ou não que é uma perestroika, não me interessa. Depois também fez a reforma monetária, fundou os 2 pesos, não é? Tinham que aquilo basicamente valia $1. Sim. E agora passou a ser só o peso cubano. Aumentou o salário mínimo e as pensões em 400 e 500%, que é sempre fantástico. Pois unificar a moeda tem essas coisas da inflação, não é? Não é? Que fez, obviamente, disparar a inflação. E 2 meses depois de tudo isto acontecer, há mais de 600 mil cubanos a trabalhar no setor privado, o que é fantástico. Portanto, de certa forma, também a verdade é que Cuba precisa sempre dos Estados Unidos. E que muito daquilo que será o futuro de Cuba também depende das suas... sim. E portanto, depende de como é que o senhor, o Mr. Joe, qual é a sua opinião sobre Cuba e como é que ele quer gerir a situação cubana, porque se estivermos perante, não é, um presidente dos Estados Unidos, assim, quer dizer, se for assim numa linha de Barack Obama, o senhor sabe que eu não tenho muito bem a dizer sobre o senhor Obama. Ui, então não sei. O mundo ouvisse as coisas sobre o Barack Obama. À porta fechada. Às vezes não tanto. Por acaso acho que foi sempre na rua. Mas sim. Neste caso acho que foi importante e também depende muito do como é que os Estados Unidos vão gerir esta potencial abertura cubana, mas depois também consequentemente como é que a União Europeia também gera estas coisas, porque também a União Europeia nestas coisas tende a olhar sempre para Cuba como uma questão um bocado dos Estados Unidos-Cuba e vamos tentar não melindrar muito a situação e não nos metermos muito no meio deste pequeno grande problema. E portanto, mas espero que o Sr. Joe Biden, não é? Acho que foi um bom caminho do Sr. Obama, porque o embarque foi só ridículo. E era interessante ver, não é? Como é que funciona Cuba sem embargo. Seria interessante, de um ponto de vista meramente, de certa forma até académico, seria interessante. Muito bem. Remover o embargo como forma de estudo académico parece-me uma desculpa que os Estados Unidos aceitariam até.
Mas pá, em relação ao que eu Eu estava a acho que dizer os há Estados bocado, Unidos têm medo é de descobrir que o socialismo realmente pode resultar em situações, pode resultar mais ou menos em situações muito específicas. e o pior é se os outros países, não é, começam a descobrir isso aí. Exato. Aí é que é o caso de trabalho. Mas é É preciso zero. perceber que é só funcionar mais ou menos em situações muito específicas. Por acaso, acho que até foi o Chomsky que uma vez escreveu uma cena sobre isso, sobre o facto dos Estados Unidos perturbarem os países socialistas, não porque eles achem que afeta os interesses deles propriamente, mas mais por eles poderem tornar um exemplo para os outros. Acho Sim. que falou nisso, não tenho a certeza. Mas pá, o que eu estava a dizer há bocado, atenção, eu não estava a dizer que isto não é uma espécie de perestroika porque a economia não está a abrir, isso é um facto. Agora, eu acho que não é uma perestroika na medida em que a perestroika, e isso não se percebeu bem ao início, mas foi-se percebendo ao longo do final dos anos 80, que não era um processo de transformação do socialismo, como se dizia inicialmente, era um processo de destruição do socialismo aos poucos. E não me parece que isso vai acontecer em Cuba, até porque isto claramente não é um caminho sem saída. Por exemplo, eles têm tido avanços e recuos ao longo do tempo. Depois da maior abertura dos anos 90, chegou quando eles começaram a ter melhores relações com a Venezuela e com o Brasil do Lula e assim, começaram novamente a fechar-se à iniciativa privada. Depois, quando as coisas começaram a mudar outra vez e também quando chegou o Obama, abriram outra vez. Depois com o Trump fecharam outra vez, agora abriram outra vez. Portanto, isto não é assim, não é um caminho sem retorno. É mais isso. Sim, claro que sim, claro que sim. E, mas eu também acho que é importante o estarmos cada vez mais, e também mesmo o Congresso, isso também foi uma coisa muito falada na altura, de grande parte dos congressistas serem, grande parte do Congresso ser composto por pessoas, a média de idade do Congresso eram 42 anos, ou o que era. Uhum. O que é bastante interessante, porque por um lado é composto por pessoas bastante jovens, seja em que país do mundo for. Mas no caso cubano é particularmente interessante porque quer dizer que grande parte dos congressistas nem, já nasceu depois da Revolução. Uhum. Mas Uhum. bastante depois da Revolução. Sim, 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 sim. Que Um, não era o caso, por exemplo, da União Soviética, que tinha os combatentes da Segunda Guerra eternamente a ser eleitos como responsáveis políticos. Eles a Exato. entrarem nos anos 90 e continuava lá a Brigada do Romático. Obrigada do remate. E isso eu acho interessante e acho que, e aí, por exemplo, vê-se também, certamente, o impacto que Raul Castro teve nisso, porque também há que dar a mão à palmatória. E o que me parece é que, pronto, agora se calhar terminando, pelo menos da minha parte, um bocadinho por aqui, acho que Cuba, no fundo, sempre se foi gerindo da forma que pôde e não, certamente não teve à partida os recursos para se desenvolver tanto como se desenvolveu, mas parece-me que há princípios base que são muito interessantes e que mesmo em países desenvolvidos da Europa que muitas vezes não temos isso. E aqui, por exemplo, assistimos a uma clara renovação da classe política, que é uma coisa que mesmo em democracias extremamente desenvolvidas e em países com uma grande cultura democrática, especialmente na Europa, Não. muitas vezes vemos isso a não acontecer. Vemos as mesmas pessoas continuamente, década após década, e vemos esse imobilismo. Portanto, eu acho que é muito interessante. Porque isto, no fundo, também é uma grande demonstração de confiança, não é? Na necessidade que é preciso, de certa forma, ter uma nova visão. Um, e acho que é interessante, acho interessante e importante. Uhum. Muito bem, muito bem. Por Diga lá. falar, pá, não tens nada para dizer sobre Portugal, nenhum assunto. Agora que estávamos assim, assim Agora fomos para os lentamente, internacionais, pois é. Agora que estivemos porque nos pronto, estava assim, internacionais. não sei o quê, porque isto de há países na Europa que não renovam a classe política, eu pensava que ia fazer aí esse papo de transição, bem, Portugal e tal. Não, não há Epá, nada. não, mas se não quiser bater, no ceguinho podemos bater. Não, pá, eu não quero bater em ceguinho nenhum. Então Ah, diga lá. uma questão. Pá, isto aqui tem-me melindrado a mim e a muitas pessoas, não é? Ah, Às pessoas decentes, no fundo. Nos últimos dias que foi. E isto só se começou a falar outra vez por causa da questão dos surtos de Covid, que é a situação dos trabalhadores imigrantes, nomeadamente do Sudeste Asiático, naquelas, naquela, na,
pronto, que trabalham na agricultura no Alentejo e que Uhum. vivem em condições péssimas. E eu tive a procurar na net e aparentemente, pelo menos desde 2010, já havia debates sobre esta situação em Portugal. E pelo que dizem, isto em Espanha já se fazia ainda há mais tempo. Pá, e eu acho incrível como é que na Europa dos direitos humanos, dos direitos sociais, de toda a gente ser igual e tal, da justiça, etc., no Portugal do 25 de Abril e todo de esquerda e progressista e não sei o quê, continua a acontecer este tipo de situações Sim. e os responsáveis políticos todos, não é o A, nem o B, nem o da direita, nem... Não, são todos. Pá, continuam a não fazer nada em relação ao assunto. É uma coisa que me chateia, pronto. Mas não é chato isto é de facto errado. Uhum, Isto não é só chato. Não, mas isso eu concordo plenamente. E é algo que nos últimos anos tem vindo cada vez mais a assistir. E é verdade como acabamos por acabar por ser uma coisa completamente ignorada. Não só pela classe política, mas pelos portugueses no geral. É uma coisa que só não sabe que existe quem não quer. Toda a Eh, gente sabe, por amor de Deus. e a verdade é que há um completo imobilismo político sobre isso. Eu percebo que seja necessário e que dê jeito. Agora, mais uma vez, num país tão interessado na defesa dos direitos das pessoas e dos trabalhadores, e num país que não só no início, mas mesmo no início, no sentido pós-revolução, mas mesmo atualmente faz tanto esforço na defesa dos direitos fundamentais e de manter o país bonitinho e em que tudo à partida corre bem. E vemos, por exemplo, o caso quando foi, por exemplo, o caso agora estava a faltar o nome do senhor, mas do senhor ucraniano, que foi alegadamente. Do Ihor Omenyuk. Exatamente, essas coisas. O senhor é que sabe muito desses nomes soviéticos. Um, e, por exemplo, e aí foi um exemplo claro de violações claras de direitos fundamentais a um estrangeiro, não é? Da Que é vida. um. Exatamente, sim. Portanto, por ser um estrangeiro, pode-se fazer claramente o paralelo à situação que acontece no Alentejo, no Algarve, etc. E não é, no fundo, o escândalo que se criou, e só não foi maior logo de início por causa do Covid, não é? Pronto, de certa forma monopolizou a coisa. Mas foi muito, na altura e mesmo atualmente, é um dos casos mais relevantes que aconteceu em Portugal, não é? E o escândalo e a opinião pública está chocadíssima com o que aconteceu, não pode acontecer, isto é péssimo, isto é ridículo, isto é horrível. Sendo que é muito importante salientar o caso do CEF, que isto nunca aconteceria a um cidadão português. Porque a partir do momento em que és cidadão português já não tens que passar pelas cenas do CEF, portanto. Sim, sim. Portanto, isto seria uma coisa que à partida nunca aconteceria. E portanto é interessante e é importante que, não é, nós enquanto país e enquanto povo tenhamos essa, não é, que seja importante, não é, que estas coisas não aconteçam, porque também podíamos ter a reação, por exemplo, a reação dos americanos, que é tipo, pá, mas é lidar, eles são todos imigrantes ilegais, estas pessoas deviam estar todas presas. A senhora estar em jaulas na fronteira, não sei o quê. Exatamente, podíamos ter essa reação, felizmente não temos. Como felizmente não temos, pronto. Mas é muito interessante como há de facto esse double standard que tu notaste e bem. No caso do senhor ucraniano foi pá, péssimo, ridículo, isto em princípio. Temos que despedir. É que, no fundo, até acabaram com o CEF. Tal foi Sim. o impacto da coisa. E agora meter uma polícia que, em vez de ser um órgão dedicado a bater em estrangeiros, bate em portugueses de cor. Pronto, já está a coisa mais equilibrada, né? Já vão tratar de forma um bocadinho Já mais. não há discriminação por. Já não sou xenófobo, sou racista. Exatamente. Pá, mas sabes que eu mesmo com estas coisas todas, acho que nós continuamos a lidar de uma forma demasiado branda, coletivamente, com o facto de funcionários públicos portugueses terem morto uma pessoa. Ou matado.
não sei como é que se diz, é morto ou matado. Pá, é uma coisa assim um bocadinho pronto, chata. Mas o que é que o senhor, agora quer dizer, peço desculpa, o que é que o senhor queria que as pessoas fizessem mais? É pá, sei lá, que se revoltassem mais, que isto fosse um escândalo, sei lá, isto se calhar noutro Mas país eu já acho que tinham foi um demitido os escândalo. responsáveis políticos e tudo mais. Mas acho que o senhor ministro se devia ter demitido, claramente. Ah, Acho que é mas um escândalo, o homem ainda está lá. Mas não é só por causa disto, é que não, já é foi por ser tanta coisa. profundamente incompetente. É que, é que então, quando foi a coisa do CEF, quer dizer, primeiro, quando foi a coisa do CEF, no sentido dele dizer, pois, as pessoas só se aperceberam disto agora, que é, bom, foi só uma das coisas mais tristes ditas nos últimos 5 anos por um político português. E a verdade é que os políticos portugueses têm uma enorme capacidade de dizer coisas extremamente tristes. Um, e ele depois diz isso e depois logo a seguir tem mais 2 ou 3 escândalos. Sim, foi seguida. Mas como nós estamos no Covid, é É que ele, absolutamente ele já era dos impossível. ministros mais bem vistos em Portugal, não é? Sim, sim. E depois destas coisas, pá, ele deve ter um rating de aprovação Epá, incrível. negativo. Pá, Eu adoro como diz- esta conversa foi agora dar a nós estarmos a bater no Eduardo Cabrita, mas eu acho que é importante. Porque é de facto absolutamente inacreditável como é que aquele senhor ainda lá anda. Depois, eu acho que esta questão de se acabar com o CEF, eu pessoalmente não tenho nada contra, porque eu também não percebo nada desta coisa das polícias. Eu pessoalmente também não percebo porque é que tem que haver uma GNR e uma PSP, mas pronto. Eu percebo que, pronto, questões históricas e tal, as pessoas a gostam GNR disso. também é uma polícia militar, há diferenças, não é? Mas para que é preciso ter uma polícia Não, militar? porque senão tu um dia precisas de alguma coisa em que, pá, que não está Para fazer a revolução. calma, não. É preciso alguma coisa que não está, que a PSP, por exemplo, não tem competência para fazer, ou não tem meios para fazer, e qual é a tua alternativa? Meteres lá o exército. Quando tens a GNR sempre é diferente, porque a GNR não é só o show que está na aldeia, faz favor, documentos da viatura. Isto não é. A GNR não é só isso, a GNR tem militares mais bem treinados. E é uma coisa diferente. É A uma coisa GNR é uma coisa diferente. diferente da PSP. Pronto. Pá, mas o que eu Eu não ia dizer percebo nada desta coisa das polícias, não vou perceber. eu tenho que recuar para a conversa Eu de dá para aí 10 minutos. Dá para aí 10 minutos, não, que isto até continua, não é? Foi um fio. Até estamos a fazer bem as transições, estou a gostar. Isto Eh, foi uma palmadinha nas costas a si próprio. foi. Então, muito bem. Bom trabalho, Daniel. Bom Fomos trabalho. os dois. Pronto, pá, é que esta situação dos trabalhadores do Alentejo, por Sim. exemplo, isto se fosse num país como é, por exemplo, a Alemanha ou a França, onde a memória das pessoas está muito deslocada porque os tempos em que os alemães ou os franceses não tinham qualquer tipo de direitos e eram explorados e tudo mais, já lá vai ao tempo. Agora, nós em Portugal temos um país onde até ao 25 de Abril, que foi a meio dos anos 70, tínhamos pessoas ainda a trabalhar de sol a sol, muitas que andavam descalças, que não iam à escola e tudo mais. E isto é uma memória que está bem viva nas pessoas. E eu choca-me, e não só das pessoas da sociedade civil, mas também dos políticos, muitos que têm antepassados que passaram por isso ou que viveram de forma muito próxima a essas realidades. E mesmo assim continuam a não atuar como se aquilo não fosse nada com eles. E portanto, pá, choca-me um bocado num país como o nosso isso andar a acontecer. E eu ia acrescentar outra coisa, não é? Que eu vi em jeito de quem estava a dizer o primeiro ponto, mas esqueci-me. Portanto, ficamos só com este. Havia outro segundo ponto, mas já não há. Ficamos só com este que chega e sobra. Tem que chegar, não há outra hipótese. Não, eu agora o senhor deixou-me. Eu estava à espera do segundo ponto e agora fiquei atrapalhado. Mas acho interessante que. Não, acho que é um ponto interessante o primeiro, dado que o segundo não ouvi. Não tive a oportunidade de ouvir, mas o primeiro ponto é interessante porque de facto em Portugal temos. Quer dizer, há essa questão histórica e até relativamente recente.
e é interessante como as pessoas à partida parecem estar muito pouco preocupadas com o que acontece no Acho que Alentejo. outro ponto, pá, não É era possível. grande, não era grande Estou deste a encher chouriças enquanto o senhor se lembrava. não, não era grande, tinha que dizer aquela coisa que os rappers fazem, tipo aquela última. Não sei, não percebo nada disso. Não, mas se eu disser o nome, tu sabes. Bem, não Não sei, interessa. Não era grande, não era uma coisa propriamente uau, incrível, uma intervenção incrível. É Era grande, mas não é grande coisa. as 8 horas de trabalho em Portugal, oficialmente, e para toda a gente, todas as profissões, foram legisladas, penso que foi no início dos anos 90. E pronto, era mais uma coisa para acrescentar de como a memória do povo português tem que estar bem viva em relação ao que é viver em dificuldades e não podemos estar aliados como que, pois, mas eu nem sei o que é que aquilo é, portanto, não sei o que e tal. Mas era. Nem sei o que é que aquilo é, portanto, e tal e coisa. Não, pá, por exemplo, como os franceses, eles não vão dizer, porque os meus bisavós, quando tinham 10 anos, lembram-se que havia pessoas que andavam a trabalhar sem condições. Pá, não, ninguém vai dizer isso. Pá, e daí, não sei, sabe que os franceses também são pessoas. Sim, mas os franceses, pronto, ganharam aquele espírito de revolta, mas era o que mais, era o que mais gostava. Primeiro que aquilo é uma terra de agricultores e se começassem a meter lá agricultores estrangeiros a trabalharem mais que eles, era logo queimar tratores. Já era carros, porque pronto, são agricultores. E depois também começavam a tirar o emprego aos defesas centrais da Liga Francesa. Já foi uma referência futebolística que não sei se toda a gente vai compreender. Ok, caros amigos, nós, isto nem sequer fomos nós que inventámos, isto já existe. Todo. Como as defesas da Liga Francesa são conhecidas por serem maravilhosas, piores que as nossas, e França é um país de agricultores, algumas pessoas fazem a piada que é aquilo é uma liga de agricultores. Pronto, e eu estava aqui a fazer uma coisa entre os agricultores a sério e os defesas centrais. Pronto, vocês já perceberam. Isto foi o momento em que o senhor tentou fazer o humor. Não, foi o momento de explicar a piada. Explicar o humor. Sim, sim, sim. Um... É isto a comédia. É isto. O senhor acabou de fazer um tweet sobre. Ou não? Acabou. Não, fiz um tweet quando ainda nem estávamos a gravar, estávamos só aqui a falar do que é que íamos falar. É aqui, pá, apareceu-me agora, peço desculpa. Eu estava tipo, pá, este homem anda-me a gravar um podcast e a twittar ao mesmo tempo. Quer dizer, estou a responder uma coisinha ou outra, mas não interessa. Eu tinha aqui uns temas de algibeira que agora me esqueci porque não anotei. Neste momento é o Sporting, que são 19-6. Portanto, é um bom momento. Olha, isto por acaso. Então vamos ter. Isto agora combate o minuto 30. Eu acho que isto devia ser aquele. O minuto 30 devia ser aqueles momentos em que nós temos um momento de pequena honestidade com os nossos ouvintes. Uhum. O momento de pequena honestidade desta vez é que nós estamos a gravar isto ao sábado, dia 1 de maio. E faltam 1h30 para o Sporting começar. E tem-se criado, já é o segundo episódio, quer dizer, no geral, mas pronto, é o segundo episódio em que, infelizmente, nós andamos a gravar podcasts antes de jogos do Sporting. E eu acho que temos que começar a fazer depois. Uhum. Por exemplo, este fim de semana não me deu jeito, a culpa é minha. Mas vê se para o próximo fim de semana gravamos depois do jogo do Sporting. Pá, porque Pai, temos voz depois do jogo do Sporting. Hã? E temos voz depois do jogo do Sporting. Pá, provavelmente. Não, mas eu não diria pá, precisamente depois, não é? Podia ser, por exemplo, gravar no dia a seguir. Eu sei que o senhor se excita muito nos jogos do Sporting. Pois, eu como milito na ciência imortal do marxismo, leninismo, sportinguismo, tenho assim um fervor maior do que os meros lagartos da Algibeira, como Sua Excelência. Como eu! Como Sua Excelência. Lagarto da Algibeira. Isto é ofensivo. Pois é, por falar em marxismo, leninismo, sportinguismo, a reação e o desvio de direita do Dr. Frederico Varandas, que se apoderou do nosso clube, pintou as cadeiras de verde, não é? Verdade. Não é? Pronto, e vai tapar o fosso, não é? Também saiu uma notícia a dizer isso. Vai tapar o fosso, isso não tinha visto.
vai tapar o fosso. Portanto, pá, isto aqui eu tenho que fazer um apoio crítico ao governo reacionário do Dr. Varandas. Isto é mais ou menos como os governos democratas cristãos na Guerra Fria a darem direito aos trabalhadores. O que é que a gente pode dizer? Pronto, obrigado, não é? mas eu só fiquei com uma questão. Como assim tapar o fosso? Pá, não sei, acho que estão a fazer um plano qualquer. Anunciaram isso de um modo qualquer. Mas quer dizer, vai ficar só o fosso tapado. Tipo, eu vou lá Pois, pá, pôr isso é que eu não cadeiras. sei. É assim, isso duvido, porque para meterem lá cadeiras tinham de baixar o relevado Pois e é não isso. sei quanto é que isso pode custar. Mas eu também não sou arquiteto, não sou como o senhor que fez o nosso estádio, que também é arquitetos daqueles. Arquitetos daqueles. Enfim, O senhor Taveira. o senhor Taveira, não é? Que foi ao Unas. Eu não sei, pronto, porque Pedro Fortuna não está entre a juventude twitteira e portanto provavelmente não sabe, mas houve uma grande polémica porque o Unas tirou uma foto com ele, depois dele ir lá dizer uau, este homem, independentemente das asneiras, é muito bom. Depois pessoas, asneiras, então mas o homem abusava às alunas e não sei o quê, e aí houve uma grande polémica por causa disso. Oh, meu Deus. Eu estava, peço desculpa, agora não estava muito concentrado porque estava a tentar descobrir o que é que se ia fazer com o fosso. Sabe que este senhor já fez mais de 30 estádios? Taveira? Como é que é possível continuarem a contratar o homem para os fazer? Um foi o da União de Leiria, de certeza. Foi. E o outro foi o da Aveiro. Pronto, exato. E como é que tu fazes o estádio de Alvalade, o da Aveiro e o de Leiria? E depois as pessoas dizem tipo, sem dúvida. Pois realmente. Não, e agora ainda vai fazer um em Tashkent, que é a capital do Uzbequistão, como o senhor deve saber. Eu não sei se as pessoas sabem, mas Daniel Ferreira é um enormíssimo especialista em geografia. Capitais e bandeiras, se me começares a perguntar coisas tipo de rios e não sei o quê, isso já começa. Pá, Já sou começa muito a mais. vacilar. E serras e. Pá, esquece, isso esquece. Rios e serras. Então vamos fazer aqui um pequeno. Este podcast está mesmo a chegar a níveis de que não tem interesse nenhum. Mas então eu vou-lhe mandar aqui uma capital de um país africano à tua, só para ver se o senhor ainda sabe. Está bem. Eu vou entrar aqui o Google Maps. O senhor devia ganhar alguma coisa se isto acontecesse. Se o senhor Pois é. conseguir, não é? Pense num prémio. Pá, uma Imperial. Está bem. É um bom prémio. Olha, nos 100 montaditos que agora, isto também é uma notícia importante que nós não estamos a dar em primeira mão, não é óbvio? E só interessa aos habitantes de Lisboa, quer dizer, não, por acaso, todo o Portugal, não é? Porque a princípio há de ser igual para todo lado. 100 montaditos agora tem Superboc. É verdade. Pá, e muito bem fazem eles. Eu adoro como este episódio especificamente começou tão bem. Pá, mas Tão já bem. estava estranho um sítio daqueles não ter cerveja, não é? Um gajo estava um bocado. Então, mas. Metem isto. Pá, começou tão bem e agora. Bom. A capital da República Centro-Africana. Capital da República Centro-Africana? Sim. Calma, calma. Está a sair, está a sair. Sair. Ai. Ou seja, Pá, vai dar as outras hipóteses. Pá, vá. Bang. Oh, meu Deus. Bang. Bem, Bangui. Não, coisa assim. é verdade. Mas, quer dizer, eu sabia. Eu assim, vou deixar aqui um bocadinho de suspense. Pá, é mesmo Bangui, pá. É? É. Pronto, maravilha. Não, pá, é que eu estava a confundir ali com a Zâmbia e pá, nunca sei. Eu agora queria fazer um do Corno da África, só que o Corno da África só tem o Djibouti e a Somália. E Djibouti é fácil. E a Somália também. Portanto, não tem interesse. Agora, vá, segundo, Burundi. Do Burundi? Sim. Burundi. Agora já foste, agora já fui. Eu também não fui para os fáceis. Isto também não há aqui para pôr malucos. Não, pá, o Burundi é fedido. Burundi é fedido. O senhor não sabe do Burundi. Se me desses 4 hipóteses, epá, eu dizia. Pá, fogo. Então deixa-me Mas ter não. aqui ver os.
Então, vou-lhe dar 4 hipóteses. Lilongwe. Não. É da onde, o Lilongwe? Pá, não sei, mas eu claramente sei que não é do Burundi. Porquê? Porque ele tem lá um W para o meio, pá, e não. Não, não. Ok. Muinga. Estes nomes. Continua. Bujumbura ou Macamba? Eu não apontei, portanto, eu não me lembro quais são as hipóteses que dei. Não, olha, já buscava qual é a coisa mais interessante. Uma É que das não é nenhuma hipóteses que eu dessas. dei é certa. Óbvio. Estavam a ver. Epá, porque eu estava a ver isto no Google Maps, peço desculpa. E afinal, a maior cidade do Burundi é Bujumbura, mas não é a capital. Pá, a capital é Gitega. Gitega. Gitega, ou isso, pá. A outra era do Malawi, aquela que o senhor disse que não era. Mas pronto, isto foi um momento muito interessante, mas se calhar agora acabamos com isto. E temos que ir para a parte final, que é o nosso Sporting. É verdade. Então e o nosso Sporting? O nosso Sporting, no fundo, está bem. Está Não é? unido, estável. Está unido, estável. Saiu aquela notícia que os jogadores foram almoçar. É sempre bom saber. Mas Do mais... Ramadão. Olha, por acaso, por falar no Ramadão, foi interessante. O senhor viu aquilo da Premier League ou não? Não, o quê? Do rapaz do... Era do Leicester ou era do Crystal Palace? Que interromperam o jogo para ele poder quebrar o... Não é, O Ramadão. Tá assim, não é o Ramadão, é o jejum. Mas já era de noite? Era. Ok. Só que ele só podia quebrar depois do jogo começar, porque calhava a hora que eles pensaram no personagem do Ramadão. Como é mais que óbvio. Mas só pode ser a determinada hora e aquilo calhava ao minuto 20 e tal, ou 30 e tal de jogo. Então ao minuto 20 e tal, 30 e tal de jogo pararam para ele poder ir comer e beber qualquer coisa ainda. Que eu achei um momento bonito do futebol. Eu por acaso lembro-me do Slimani jogar uma data de jogos no Ramadão. Sempre, os 90 minutos. Eu sei que o Slimani é o Slimani e não se compara a qualquer outro tipo de jogador. Mas é uma atitude louvável, né, da parte deles. O Fedal no primeiro jogo andava toda a gente a dizer, ou pelo menos eu ouvia dizer, não, pois isso é por causa do Ramadão, como eu não aguento, coitado, não sei o quê. Só que foi um jogo e a partir daí tem jogado sempre os minutos todos. É que não aguentava, mas agora já aguenta. Agora de repente está ótimo. Da bola é uma coisa que eu fico. Há sempre desculpas para tudo, no fundo. Se não há, inventa. Não há está fora por opção técnica ou. Não. Se está fora é porque aconteceu ali qualquer coisa. Exatamente. Ou zangou-se com o treinador, ou não aguenta o Ramadão. Não aguenta o Ramadão. Mas também, para nós demonstrarmos que somos sportinguistas bastante ecléticos e que também ligamos às modalidades. Vamos dar os parabéns à equipa de futsal, não é? Exatamente. Que está na final. Exatamente. Viste o jogo? Não, infelizmente por acaso não vi. Aí eu vi, grande jogo. Foi bom. Foi mesmo agora, acabou, quer dizer, antes de nós começarmos a gravar. E o grande Eric Mendonça, na verdade, marcou o último gol. Marcou? Marcou com o guarda-redes fora da baliza, que eles estavam a jogar no 5-4. Foi incrível. Mas sim, foi uma grande vitória. Eu ainda vou aqui buscar mais outra, que é a vitória das meninas do Sporting do futebol, que pronto, obviamente é a maior modalidade do clube, mas em feminino as pessoas não costumam ligar muito, que venceu o Condeixa e está a 3 jogos de ser campeão nacional, tal como de resto o Sporting masculino. Tal como de resto. A cerveja no topo do bolo, como eu gosto de dizer, não é? Era a Champions de futsal, o campeonato de futebol feminino e o campeonato de futebol masculino virem na mesma altura.
Isso Era aí para se poder fazer uma só festa. uma só festa maravilhosa. Era incrível, de facto. Porque pá, o Sporting está mesmo a surpreender este ano pela positiva. Olha, e por falar em Sporting, nós não tínhamos de falar do Sr. Zé Pedro. Verdade, pá, já me ia esquecer outra vez. Epá, sabe que eu tenho que anotar tudo. Eu quando não faço as notas, pá, esqueço-me das coisas. É verdade, para quem ouviu o nosso último episódio, nós fizemos quer dizer, eu contei uma história sobre o Giovane e sobre eu ir ver o Sporting. E digamos que há outras pessoas, não é, que estão presentes nesses momentos, nomeadamente milhares de adeptos. Os quais vou passar a citar. Os gajos vão passar. E agora dava aqui tipo 150 nomes. Mas dos quais, muito importante, o amigo nosso, que é o Zé Pedro, mais conhecido por Zezão. Depois também, quiçá, saberão dessa história. Não te esqueças do Duarte, que pronto, não está connosco na bancada, mas está ali ao lado e nos nossos corações. Nos nossos corações sempre, Simão Duarte também. Isto agora de repente parece tipo o preço certo e a nossa mandar beijinhos. Eu vou dar beijinhos à minha avó, dentro dela, avó, beijinho. Exato. Pá, isto agora de repente, pronto, foi isso. E o Zezão ficou muito ofendido por nós não termos referido o nome dele. E então nós prometemos que neste episódio íamos fazer essa errata. E a história que eu contei, o Zezão também estava lá, apesar de ser um personagem completamente irrelevante para mim. Mas estava lá. Portanto, mas como nós queremos que ele eventualmente venha ao podcast como convidado, pá, não, é importante não mantermos nas boas graças. Ouvintes que não são da bola, por favor, não venham a esse episódio porque vai ser um bocado maçador. Vai ser, de facto. Não venham, porque isto é uma Não coisa presencial. Eu há bocado fui o ter morto em vez de ter matado. Passa. Isto hoje está fraquíssimo. Mas pronto, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar ou não. Tenho. Eu gostava de dar esta novidade, que ainda não é uma novidade, é só para pressionar os responsáveis, nomeadamente Pedro Fortuna. Nós, em princípio, agora vamos começar a ter, portanto, toda uma introdução, todo um instrumentalzinho. E pronto, eu não sei daqui a quanto tempo é que vai ser, mas havemos de acabar por ter, nem sei como é que vai ser, do logotipo, não, dos logotipos todos e fotos de capa e aquelas coisinhas fofinhas todas que o senhor Campelo nos fez. Agora também precisamos de ter um instrumentalzinho à altura. Que eu E já devido agora, que se alguém o quiser fazer, pronto, né? sim. Nos mandar. Nós pagamos 50% dos nossos lucros a quem o fizer. Portanto... Fazer eu digo isto, que imagino que isto até começa a dar dinheiro. Pois é. Não posso ter. Que depois tenho que dar ao partido. 50% vai para quem nos fizer a música, 50% vai para o partido, pronto, não sobra nada. Vivemos do ar. Gosto, não fazemos por dinheiro. Pá, claramente não. Nós somos os totis dos podcasts. Pá, nós, exatamente. Quer dizer, não há qualquer tipo de dinheiro envolvido nisto, nem nunca haverá, tendo em conta a nossa enormíssima qualidade e capacidade a fazer isto. Mas sim, era isso. No fundo, o senhor, pronto, decidiu agora fazer uma pressão. Foi só isto. Foi. Pensava ver se despachas. É que não sou eu que estou a fazer aquilo, não é? Mas então está tudo. Não tem mais nada a acrescentar. Não tenho mais nada a acrescentar. Não tem mais nada a acrescentar. Eu também não tenho mais nada para acrescentar. E portanto vou dar esta sessão por terminada. Foi um gosto. Isto vai sair amanhã, sim. Amanhã é dia 2 de maio. Dia do Grande Prémio da Fórmula 1 em Portugal. Estou muito entusiasmado. Mas pronto, vamos lá encerrar esta fantástica sessão. Foi um gosto, não é? Passar estes 50 minutos consigo. Espero que gostem e até para a semana.